Continuando aqui então, né, com a questão do que realmente hoje no Brasil está valendo para a situação de você entender que o artigo 62 da CLT é ou não constitucional, eu disse para vocês que eu viria a fazer um estudo com vocês de duas súmulas do TST, né, duas súmulas que mostram como que o TST e a esmagadora jurisprudência, né, a súmula 102 do 287, entendem que é sim constitucional esse artigo 62, até porque regulamentam ou regulamentam como se ele valesse. Então, realmente, ele está valendo para a jurisprudência. E, no final dos contos, a gente sabe que hoje, como a nossa democracia ela tem um papel muito importante do judiciário, né, principalmente nas nossas atitudes, nos nossos atos, a gente sabe que o que vai valer é o que está na jurisprudência. Então, discussões doutrinárias que são muito importantes à parte, nós vamos aqui lidar com esse artigo 62 como realmente aplicável, tá? Constitucional. Então, vamos lá, vamos falar dessas duas súmulas. Como eu disse, essas duas súmulas elas acabam diferenciando os bancários gerentes de setor dos bancários gerentes gerais. Tá? E eu já havia falado para vocês que o gerente geral é aquele que vai ter como regulamentação o artigo 62 da CLT, inciso 2, parágrafo único. Já o bancário gerente de setor, ele vai ser regulamentado lá no artigo 224, parágrafo 2º. Ok? Então, vamos aqui para a súmula 102. Bom, para começo de conversa, lá na aula 15, eu havia falado para vocês, no roteiro 15, né? Eu havia falado para vocês que a jornada limite no Brasil, como regra, é 8 horas. Havia falado para vocês também que nós temos exceções. Existem algumas profissões que não têm jornada de no máximo 8, tem jornada de no máximo 4, no máximo 6, né? Como advogado é no máximo 4, o bancário é no máximo 6. Então, o que acontece? O bancário, que é esse previsto no 224, a própria CLT ela fala, né? A jornada do bancário no máximo por dia de 6 horas. E aí, o TST, ele entende que esse parágrafo 2º do artigo 224, que nós lemos, ele permite aos bancos elastecer a jornada desses bancários gerentes de setor, não de 6, mas para 8 horas. Aumentar de 6 para 8, certo? Então, olha só a súmula 102, os incisos 2 e 4. 2. O bancário que exerce função a que se refere o parágrafo 2º do 224 da CLT, ou seja, é o gerente de setor, e recebe gratificação não inferior a 1/3 de seu salário, que é aquela gratificação prevista naquele parágrafo 2º, já tem remuneradas as 2 horas extraordinárias excedentes de 6. Quer dizer, todo bancário tem no máximo, só pode trabalhar no máximo 6 horas. Mas o bancário gerente de setor pode trabalhar 8. Por quê? Porque se ele ganhar aquele 1/3 a mais de gratificação, essas 2 a mais aqui já estão remuneradas por esse terço. Tá? Então a ideia do TST foi essa. Tanto é que ele diz aqui, olha, no inciso 4, o bancário sujeito à regra do 224 cumpre jornada de trabalho de 8 horas, sendo extraordinárias apenas aquelas que passarem de 8, né? As além da oitava, que vão ser consideradas extras. O bancário comum, que não é gerente, né? O caixa, por exemplo, se ele fizer 7 horas no dia, ele fez 1 hora extra. Por quê? Porque ele só pode fazer no máximo 6. Agora, o gerente de setor, não. Para ele fazer hora extra, tem que ser a partir da oitava. Né? Passou de 8 horas, começou a contar como hora extra. O bancário comum passou de 6 horas, começa a contar como hora extra. Certo? Então, essas 2 horas de diferença do comum para o gerente de setor são remuneradas por esse terço, essa gratificação de 1/3. Pelo menos 1/3. Beleza? Bom, e se a empresa não pagar essa gratificação? Né? Aí o TST ele usa a mesma lógica do artigo 62, né? Do mesmo jeito que o gerente geral ele só vai ser excluído da jornada se ele receber a gratificação de pelo menos 40%, aqui é a mesma coisa. Se não pagar pelo menos 1/3 de gratificação para o gerente de setor, as horas extras dele serão todas que passarem de 6. Certo? Então, veja bem. Ao bancário exercente do cargo de confiança, né, o gerente de setor, são devidos a 7/68 horas como extras no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de 1/3. Então, se durante 3 meses ele recebeu menos do que 1/3 como gratificação, nesses 3 meses, as 8 horas que ele fez, na verdade, ele vai ganhar 2 horas extras por dia, porque nesses 3 meses
ele deveria trabalhar no máximo 6. Porque para ele trabalhar 8, ele tem que ganhar pelo menos 1/3 de gratificação. Ok? Bom, algumas situações também surgiram, né, para complementar essa súmula, que é a situação de um funcionário chamado caixa executivo e o advogado. Né? Começando a falar sobre o advogado, quando a gente pensa no advogado, a gente pensa no seguinte: eu vou contratar um advogado da minha confiança. Quando a gente vê um banco que tem advogado como empregado, obviamente ele vai empregar um advogado que seja da confiança dele. Muitas vezes ele vai fazer até concurso, né, dependendo do banco. Enfim, mas a relação cliente-advogado é uma relação que se pauta totalmente em confiança. Tá? Mas essa é uma confiança íncita da relação entre cliente e advogado, e não entre a relação empregado-empregador. A confiança a que diz respeito o artigo 224, parágrafo 2º, é o cargo de confiança de bancário, não tem nada a ver com advogado. Tá? Então, assim, muitos advogados, se os advogados, na verdade, né, quiserem ganhar uma gratificação por ser advogado de banco, ele não vai conseguir ganhar, porque é só os bancários que têm esse direito. E aí você vai para o item 5 da súmula 102. Ó. O advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadrando, portanto, na hipótese do parágrafo 2º do 224. Beleza? Agora, quando a gente fala do caixa, né, alguns bancos criaram a figura do caixa executivo, que era como se fosse um caixa que tinha um pouquinho mais de mando em relação aos outros caixas. Né? Só que essa questão do caixa executivo não é uma função de confiança. Ah, professor, mas ele lida com dinheiro. Pô, todo mundo dentro do banco lida com dinheiro. Né? Então não é um cargo de confiança. Não é como se ele fosse gerente de alguma coisa. Né? Então essa ideia do caixa executivo, ela não pode ser usada como desculpa para você não pagar hora extra. Ele continua sendo caixa. Tá? Então, o TST ele falou o seguinte: ó, o caixa bancário, ainda que caixa executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual ou superior a 1/3 do salário do posto efetivo, essa remunera apenas a maior responsabilidade do cargo e não as 2 horas extras além da sexta. Né? Então, para remunerar as 2 horas extras além da sexta, só se ele fosse de fato um gerente. Tá? Caixa executivo não entra nessa qualificação. Ok? E aí você vê que a súmula 109 complementa essa ideia quando ela diz: o bancário não enquadrado no parágrafo 2º, que recebe gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem. Né? Quer dizer, o caixa executivo, né? O banco tentou fazer o caixa executivo ganhar 1/3 a mais para não pagar hora extra. Aí ele entrou com a ação, pede a hora extra, pagamento de hora extra. Aí o banco falou assim: não, tudo bem, eu vou pagar a hora extra. Mas desconta lá naquele terço que eu paguei a mais. Nada disso. A súmula 109 diz: ó, não pode fazer esse tipo de desconto, não. Tá? Essa compensação não é válida. Até porque, como o próprio item 6 já havia falado, esse 1/3 remunera a maior responsabilidade. Então não dá para você fazer esse tipo de compensação. Ok? Bom, outra situação interessante também é a seguinte: como o artigo 224, parágrafo 2º fala que para o gerente de setor, para ele poder ter 8 horas, né, de trabalho sem pagar hora extra, ele tem que receber pelo menos 1/3 como gratificação, é pelo menos 1/3. Quer dizer, pode ser mais? Pode ser mais. Quando que vai ser mais, professor? Por exemplo, quando tiver uma convenção coletiva ou acordo coletivo prevendo isso. Então, imaginem essa situação. Estou em Linhares e o Sindicato dos Bancários em Linhares conseguiu fazer uma convenção coletiva dizendo que todo todo empregado de banco em Linhares que vier a ser gerente vai receber uma gratificação de pelo menos metade do salário, não 1/3, metade, certo? Então imagina aquele gerente de setor que ganha 9 mil. Se fosse pela CLT, ele ganharia ali pelo menos mais 1/3 por ser gerente de setor. Quer dizer, ele ganharia mais 3 mil, ganharia 12. Em Linhares, não. Por quê? Porque em Linhares, a convenção diz que é pelo menos mais 1/2, metade. Então, 9 mil, metade de 4.500, ele ganharia, em vez de 12, ele vai ganhar 13.500. Certo? Então, o que acontece? Vamos supor que tem essa convenção coletiva, dizendo que em Linhares não é 1/3, vai ser 1/2.
porque um meio é mais do que um terço, então pode. E aí você vê que os bancos não estão observando a convenção coletiva. Eles estão pagando um terço, certo? Mas eles não estão pagando um meio, que é o que a convenção coletiva fala. Aí você pode pensar, Osório, então olha só. Lá atrás a gente acabou de falar que se o banco não pagar o terço, o empregado ele vai receber as horas extras, não é isso? É isso. Então aqui, como a convenção fala um meio e o banco não está pagando um meio, ele está pagando só um terço, então ele vai receber as horas como extras? Aí é que tá, não. Por quê? Porque aqui, embora ele não esteja cumprindo a convenção ou o acordo, ele está pelo menos cumprindo a lei. Ou seja, ele está pelo menos cumprindo um terço. Então, o que o empregado vai pedir na justiça não é a remuneração de 2 horas extras, e sim a diferença. Olha, eles me pagaram 3 mil a mais quando era para pagar 4.500, então eu quero 1.500 por mês. Se fosse o caso de o Banco Linharense pagar menos do que um terço ainda, aí não. Se for menos que um terço ainda, pode pedir as horas extras, né? Ou a diferença, o que ficar maior, né? O que for melhor para o empregado. Agora, se você paga acima do terço, mas não paga o que está na convenção, você só vai poder pedir a diferença. É o que está no item 7 da súmula 102. Ó, o bancário exercente de função de confiança, que percebe a gratificação não inferior ao terço legal, ainda que norma coletiva contemple percentual superior, não tem direito a 7ª e 8ª como horas extras. Então, somente as diferenças de gratificação de função, se postuladas. Né? Então, se ele recebe pelo menos o terço legal, mesmo que tenha uma convenção, um acordo coletivo, ele só vai poder pedir a diferença. Tudo bem? Ele não vai pedir horas extras. Ele só pede horas extras se não chegar a pelo menos um terço essa gratificação. Ok? E para finalizar, nós temos a figura do gerente geral, que é aquela que eu comentei com vocês, que é diferenciada. Né? Tudo isso que está nessa súmula 102, que eu comentei com vocês, é em relação ao gerente de setor. O gerente geral, que é o gerentão lá, que chega no banco e todo mundo respeita, todo mundo obedece, esse camarada, ele não vai ganhar essa gratificação de pelo menos um terço. Ele vai ganhar a gratificação lá do parágrafo único do artigo 62. Ou seja, ele tem que ganhar pelo menos 40% a mais. Tá? A gratificação dele tem que ser de pelo menos 40%, e não um terço. E, por outro lado, ele não vai ter nem 6 nem 8 horas. Na verdade, ele não tem controle de jornada. É o que está dizendo aqui a súmula 287. Ó, a jornada de trabalho do empregado de banco gerente de agência é regida pelo 224, parágrafo 2º. Quanto ao gerente geral da agência bancária, presume-se o exercício de encargo de gestão aplicando-se o artigo 62. Então, vocês podem ver que o TST ele faz a separação entre esses tipos de gerente. Né? Gerente de setor de agência, 224, né? 8 horas, pelo menos mais um terço. Gerente geral da agência, não tem horário e vai ganhar pelo menos mais 40%. Beleza? Então, para finalizar essa situação da impossibilidade, né, do controle de jornada, a gente tem aquele antigo caso das domésticas também, para comentar com vocês. O artigo 7º, parágrafo único da Constituição, antigamente não previa, na verdade previa, né, que as domésticas, os empregados domésticos, eles não teriam direito a controle de jornada. Mas isso foi modificado, portanto, hoje realmente só são esses três, né? Atividade externa incompatível com controle de jornada, gerente e teletrabalho. Beleza? Domésticos não mais. A partir de 2013 já os domésticos foram excluídos dessa exclusão. Enfim, e só para terminar aqui com uma outra curiosidade, o parágrafo 3º do artigo 74, que é aquele artigo que fala, né, sobre a anotação, cartão de ponto, né, ele diz o seguinte: se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico, em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Quer dizer, inclusive, já tinha uma redação parecida antes, e agora tem essa redação nova, de setembro de 2019, com a Lei da Liberdade Econômica. Mas a ideia desse parágrafo 3º é justamente aquilo que eu falei para vocês. Algumas empresas podem não querer fazer teletrabalho, podem querer, na verdade, controlar os seus funcionários. E se elas quiserem fazer isso por meio remoto, pode.
né? Por exemplo, aquela empresa que fala o seguinte, ó, você vai trabalhar de casa, mas quando você acessar a plataforma da empresa, já vai mostrar a hora que você acessou. E quando você deslogar, né, você sair da plataforma, vai mostrar a hora que você saiu. Esse vai ser o seu ponto. É o registro mecânico de ponto. A gente implantou essa tecnologia. Isso é possível, tá? E aí, o próprio artigo 74, parágrafo 3º, traz essa possibilidade. Beleza? Mas isso não é incompatível com o artigo 62, inciso 1, né? Isso é só para as empresas que realmente, inciso 1 e 3 no caso, né? É só para as empresas que realmente têm como controlar e querem, tá? Porque a gente sabe que só precisa controlar se tiver mais de 20 funcionários. Enfim, só precisa registrar ponto, né, no caso, se tiver mais de 20 funcionários. Beleza? No mais, sobre os excluídos da limitação de jornada, essas eram as considerações que eu tinha para fazer com vocês. No vídeo que vem, a gente vai falar da prorrogação de jornada e também da compensação de jornada. Beleza? Para a gente poder terminar esse roteiro 16. Um abraço, pessoal. Fiquem em paz aí. O Senhor vos acompanhe. Né? Espero que todos estejam com bem de saúde, os familiares também. Tá? Saudade de vocês. Agradecer vocês por aquela homenagem lá do Dia do Trabalho. Fiquei muito feliz. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.